Ah, a ideia do tema, ele, como eu falei, ele é bem vasto e nós vamos tentar caminhar no pensamento do que. Primeiro a gente precisa entender o que é reino, né? O conceito de reino. O que é um reino, né? Para a gente entender o que é reino de Deus, a gente precisa dar uma mergulhada um pouco naquilo que estava acontecendo na época, né? No contexto da época em que Jesus anunciava, quando ele falava é chegado o reino de Deus, né? A voz é dada, o reino de Deus é chegado, e ele, por muitas vezes Jesus falou sobre isso, né? E a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, no geral, ela caminha toda em cima daquilo que Jesus anunciava, que é a respeito do reino de Deus, né? Então tudo, a nossa fé, a nossa crença, ela está toda pautada em cima do reino de Deus. O Evangelho ele é em cima do reino de Deus, amém? Só que a gente precisa entender primeiro o conceito aqui. Qual é o conceito de reino, né? Para abrir um pouco a nossa ideia. Então eu peguei na internet mesmo, e é isso aí. Peguei o conceito da internet aqui só para a gente ter uma base, tá? Reino, do latim regnum, eu acho que assim é a pronúncia. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Então ó, vamos pegar isso aqui primeiro. É um território, né? Pode ser uma nação, pode ser uma cidade, um território, espaço, um espaço onde os habitantes daquele espaço eles estão sujeitos a um rei. Então existe um rei. Um reino tem que ter rei, né? E aí trata-se de um estado regido por uma monarquia, né? Monarquia, para quem não sabe, é o governo de reis, né? Onde existiam reis lá atrás, na nossa época, né? Que estudamos na escola, a gente aprendia o que era monarquia, né? Que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, ou seja, ele é regido por uma pessoa apenas, né? Nós hoje vivemos um governo republicano, né, no modo democrático, né, onde as pessoas votam, existe deputados, existem senadores, existem juízes, então o poder, a nossa Constituição brasileira, ela diz que emana do povo, né, em tese, né, na real não funciona assim, mas em tese deveria emanar do povo, seja a partir do voto, da decisão vinda, né, desde que não fira ali os conceitos de cunho protetivo de direitos humanos, né? Então, tudo que vem do povo é para ser acatado, é para ser votado. Por isso que a gente vota em deputados, senadores e um presidente, né? Então, nossa forma de governo no Brasil e na maior parte do mundo é assim hoje. Então, para a gente entender um reino e entender aquilo que eu vou falar aqui a respeito da teocracia, né? Que é o reino de Deus, é uma coisa um pouco difícil para a gente, né? A gente tem uma certa dificuldade para entender isso e eu vou explicar um pouco por quê. Então, que é uma forma de governo em que cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício, né? Dura a vida toda ali, não tem eleições, né? E de um modo geral hereditário, né? Então ele vai passando de geração em geração ali. O pai sai quando morre e o filho assume, né? Aquela coisa. Então esse é um reino. Bem? E a gente está falando sobre o reino de Deus, né, anunciado por Jesus. Eu só entrei no conceito ali só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é um reino. Eu vou falando aqui, para quem não sabe, está chegando agora, não participou da nossa primeira live, eu vou falando aqui e assim, eu vou falar sobre um tema, sobre um assunto específico aqui, abrangendo esse tema, e eu vou dar uma pausa para ler os comentários. Então, se vai tendo dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, você escreve ali no chatzinho ali, coloca ali, eu vou ler, eu vou parar o raciocínio, vou dar uma lida para a gente mergulhar um pouco. É legal essa interação, tá? Eu não acho ruim, até deixei o chat habilitado para isso, porque é legal essa interação. Às vezes uma coisa que eu possa ter passado despercebido, você coloca ali, lembra, ou então algo que eu não olhei com aqueles olhos, você me lembra também. E se tiver algo que eu preciso corrigir também, eu não tenho problema nenhum, tá? A gente tá aqui para servir vocês e não para aparecer ou fazer nome ou qualquer coisa do tipo, beleza? O único a ser exaltado seja o Senhor. Então vamos lá. O reino de Deus anunciado por Jesus. Esse é o foco, né? A gente está falando sobre o reino de Deus, né? Não reino de uma aula de história aqui, nem nada disso, né? Até porque eu não posso dar uma aula de história, não tenho conhecimento disso. Então, reino de Deus anunciado por Jesus.
O reino anunciado por Yeshua, né? Para quem não sabe, Yeshua é o nome original de Jesus. Então, quando eu coloco assim, é só para a gente fazer menção do nome. Alguns acreditam que é errado traduzir nome, né? Se traduz nome de pessoa que já morreu, e Jesus ele morreu e ressuscitou. Então, alguns acham até um pouco ruim falar Jesus, né? Certo seria Yeshua, mas para mim, independente, a gente está falando do nosso rei e todos sabem de quem a gente está se mencionando aqui. Então, o reino anunciado por Yeshua. Nas escrituras, nós podemos ver Jesus fazendo dois tipos de anúncio. Presta atenção, gente. Nós vamos ver aqui, eu vou citar dois exemplos. Eu vou citar dois exemplos, mas Jesus fez muito disso, assim, e pode causar uma certa confusão quando se fala de reino de Deus. Jesus fez dois tipos de anúncio sobre o reino de Deus. Esses anúncios, eles podem causar uma certa confusão, foi o que eu falei em nossas mentes. Esta é a razão pela qual causa-se até os dias de hoje muita dificuldade da gente entender. Então, uma dificuldade de entendermos assim é por essa causa. Esse é o principal ponto que se faz necessária uma interpretação de texto e uma interpretação bíblica, né? Que não adianta a gente ler rápido a escritura ela não é algo para se ler rápido, ela não é algo assim para você pegar um trechinho só, não, ela precisa ser entendida como um todo, né? Então eu sempre estimulo o pessoal do nosso ministério, gente, leia a Bíblia no todo, procura entender ela por inteiro, procura fuçar aquilo que você não sabe, vai atrás, se esforça mesmo, né? Para que você consiga captar a mensagem, porque a mensagem ela é num todo, né? Então, além de ser escrita, ela precisa ser num todo, e o Espírito Santo ele vai revelando nos nossos corações. Amém? Então, os anúncios se tratam do mesmo reino, né? Esse que eu quero deixar frisado aqui, é o mesmo reino, tá, gente? Eu não estou falando que Jesus anunciou dois reinos, não. Jesus fez dois tipos de anúncio do mesmo reino. Então, os anúncios é preparar o povo para ingressar no reino de Deus e ensinar o povo a aguardar o reino de Deus. Então, esses são os dois tipos de anúncio que Jesus fez sobre o reino de Deus. Um é preparar o povo para ingressar no reino de Deus e o outro é ensinar o povo a aguardar o reino de Deus. Entendeu? Então, guarda bem esses dois tipos e nós vamos aqui. É chegado o reino de Deus. Jesus ele anunciou por várias vezes, né? É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Se você pegar aqui, vem comigo aqui ó, na escritura. Eu não separei isso aqui, mas vem comigo aqui. Ó. Quantas vezes tem? Vamos ver aqui. Curai os enfermos que nela houver e dizer, é chegado o reino de Deus. Mas se eu expulso pelos demônios, ó, Lucas 10, 9, Mateus 12, 28. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus também. Então, eu estou passando os versículos aqui rápido só para a gente ter uma ideia. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre... Saber com tudo isso que já é chegado, já é o reino de Deus, é chegado a vós. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, várias partes aqui na escritura, a gente vê Jesus anunciando que é chegado o reino de Deus, né? Estou falando isso aqui para a gente ter uma ideia do que se trata aqui. Então, eu deixei como pergunta aqui só para mexer com vocês mesmo. É chegado o reino de Deus, né? Que reino que é chegado que Jesus falou, né? Como que funciona assim? Se é chegado o reino de Deus, o que nós temos que esperar, né? Porque você vai ver aqui. Então eu peguei e separei dois exemplos de texto aqui para a gente poder abrir a nossa cabeça assim e tentar entender por que Jesus falou que é chegado o reino, mas ao mesmo tempo ele fala para esperar o reino. Entende? Então vamos fazer essa análise aqui comigo. Exemplos de menções de Jesus sobre o reino de Deus. Vamos abrir em João 3, do 3 ao 6 comigo? Esse é o texto em que ele fala com Nicodemos, um dos mestres lá da época. João 3, 3. Vamos lá? Não? Aqui embaixo. Eu sempre confundo isso aqui, cara. João 3, 3. Aqui. Oh, cliquei errado. João 3, 3. Vamos lá.
No verso 2 aqui, olha que interessante. Este for ter a noite com Jesus, está falando do Nicodemos, um príncipe dos judeus lá, um cara bem inteligente. Este for aí ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Olha que interessante. Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus, entendendo que Jesus vinha de Deus mesmo. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Beleza? Primeiro ponto. Aí Jesus responde a ele. Jesus fala assim, e disse Jesus: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então olha que Jesus fala para ele. O cara foi tentar esclarecer um pouco a mente com Jesus, questionar Jesus a respeito daquilo que ele anunciava e tal. Só que ele foi sorrateiro, né, de forma escondida ali, tentando entender a ideia que Jesus estava tentando trazer ali, né? Estava trazendo, na verdade. E aí ele questiona, né? Olha, eu sei que você vem de Deus, Jesus, né? Que ninguém pode fazer os sinais e tal, isso que você faz, o ensino também. Só que assim, daí Jesus já corta ele. Jesus fala assim, ó, na verdade, te digo, para a gente ter qualquer conversa aqui, você precisa nascer de novo. Então, se você quer ver o reino de Deus, se você quer ter um entendimento, um esclarecimento do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí, você vê como Nicodemos estava fora desse reino, não estava conseguindo enxergar, que ele faz a pergunta para Jesus, no versículo 4, ele disse de Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quer dizer, Jesus ele dá essa ideia para ele, falar: você precisa nascer de novo. Ele entende que é nascer voltando para o ventre. Então a ideia que Nicodemos tinha é que o nascimento de uma pessoa é do ventre para a vida e da vida para o pó, né? Vamos dizer assim. Então Jesus estava falando de coisas ali espirituais e eternas, e Nicodemos estava entendendo no sentido natural, né? Físico. Então aí Jesus responde para ele, olha, versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus primeiro ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver, né? Versículo 3, o que não nascer de novo não pode ver. E aí Jesus no versículo 5 fala, olha, você não está entendendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar no reino de Deus. Então, para você enxergar o reino de Deus, é necessário você nascer de novo, né? Eu acredito que Jesus estava falando ali a respeito do testemunho do batismo, né? Que João Batista veio anunciando, que olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possam receber do batismo com o Espírito Santo, da descida, da ministração, do selo do Senhor, né? Então, para você ver o reino de Deus é necessário você nascer de novo. E aí Jesus fala, olha, para você poder entrar no reino de Deus depois, você precisa nascer de novo da água e você precisa nascer do Espírito também. Então, esse aqui é um ponto de um reino que Jesus estava falando. Qual que é? Esse aqui é a ingressão no reino. Então, guarda essa palavra aqui. O ingressar no reino, ou entrar no reino, ser participante do reino, você precisa nascer de novo e você precisa nascer do Espírito também, para que você ingresse no plano que o Senhor preparou. Só que Jesus não está falando aqui só da ingressão e que o reino viria naquele instante. Não, Jesus está falando assim, olha, você vai ingressar do plano que eu estou fazendo para aquilo que há de vir, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, esse reino de Deus que Jesus está falando aqui é da ingressão, é de você começar a participar daquilo, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar, gente, é que tem um pensamento de que o reino de Deus é aqui na Terra já, né? O reino de Deus já aconteceu, Jesus já está reinando. Não, Jesus ele foi elevado aos céus, ressuscitou, está à direita do Senhor, mas ele retornará para reinar na Terra. Então, ele não está reinando ainda, porque nós ainda temos os nossos governantes, temos, né? Então Jesus não está reinando ainda, entre aspas, 100%. A vontade do Senhor é absoluta, mas ele está trabalhando até que o Senhor venha, Jesus volte e reine na terra. Então, para você ser participante disso, você precisa nascer da água e do Espírito, né? Então você começa a participar desse plano
de reinado do Senhor, né? Então aqui ele está falando do plano. Agora eu vou te citar um outro exemplo. Deixa eu ver se já tá. Eu vou te citar um outro exemplo aqui a respeito do... Vamos trocar aqui. Vocês não estavam acompanhando a Bíblia aqui? Ah, que pena. Agora eu vou citar um outro exemplo aqui, que está aqui em Lucas 21, 31, que é o contexto do capítulo sobre escatologia, tá? Então, o primeiro exemplo que eu citei para você era sobre o plano de Jesus sobre o reinado, né? Ele está apresentando. Por isso que ele falava, olha, é chegado a vocês o plano de redenção, o plano de reinado meu, né? Mas aí ele fala também, ele faz um outro tipo de denúncio, que é esse daqui, Lucas 21, 31. Vamos para lá? Vamos para a Bíblia? Lucas 21, 31. Acompanha comigo, tá, gente? É muito interessante que você acompanhe, que você não fique só ouvindo. Lucas 21, 31. Lucas 21, verso 31. Lucas 21 inteiro aqui, se a gente for ler, Jesus está falando de coisas escatológicas, né? E essa época de pandemia. A gente sempre que acontece alguma coisa, perceberam isso? Sempre que acontece um terremoto, um tsunami, alguma coisa, a gente sempre fala, olha, Jesus está voltando, olha, Jesus está voltando. E esse texto aqui, e tem outra parte em Mateus 23, se eu não estou enganado também, em Marcos também é falado bastante, fala sobre o finais dos dias aqui até a volta do Senhor. Então aqui em Lucas 21, nós vamos ver bastante disso. Nós vamos ver aqui Jesus falando sobre os últimos dias. Haverá vários lugares, terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas, coisas e grandes sinais nos céus, né? Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, olha só. Então, antes daquilo que Jesus está falando aqui, antes disso haverá uma perseguição, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à esperança de reis e presidentes por amor do meu nome. Olha, existe uma perseguição aqui, gente. Eu não quero entrar num assunto escatológico aqui, mas existe uma perseguição que Israel vai participar, tá? E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, os vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. De todos vocês serão odiados, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando vir Jerusalém cercada, aqui é um ponto, gente. Eu não quero falar sobre escatologia, mas aqui nós temos um ponto. Aqui, ó. Quando você vê Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação, né? Esse é um ponto. Por que a gente fala que Israel é o relógio de Deus, né? Eu vou ter que falar disso. Mas porque Jesus deixou aqui as profecias a respeito do retorno dele, da segunda volta do Senhor, né, para reinar sobre nós. Está aqui na Escritura, gente. Então a gente tem que ficar olhando para Israel. Não adianta falar assim, não, vamos esquecer Israel, vamos viver nossa vida. A gente vai. Aí corre o risco de acontecer, como está escrito, que se o ladrão vem à noite, né, aquela palavra que Jesus fez. Se o ladrão que vem à noite, você sabe a hora que ele vem, você não vai vigiar, você sabe que ele vem à noite, você não vai ficar vigiando, né? Então, a gente sabe que Jesus deixou o detalhe, olha, vai acontecer isso, aquilo em Israel, em Jerusalém e tal. Pô, se ele deu os detalhes, então vamos ficar olhando, né? Então, um dos detalhes que ele deu, qual foi? Quando você vê Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, aí começa a perseguição. Fujam para os montes, que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, né? Cairão ao fio da espada. Aqui, eu estou pulando aqui, irmãos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, né, vai acontecer a guerra contra Jerusalém, as nações vão estar quase ganhando ali de Jerusalém. Haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo,
porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aqui, ó. Esse daqui diz que os céus serão abalados, né? Alguns acreditam que é de forma espiritual, ou alguns acreditam que de fato o céu será abalado, algumas estrelas vão cair, etc. Então existem vários pensamentos. Aí o que acontece? Quando acontecer tudo isso, que tiver um negócio, um caos instalado na terra, 27. Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Uau! O herói da cena. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma palavra, olhai para a figueira. Blá, 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 blá. Então, aqui ele faz uma parábola com a figueira, né? Aí, depois que ele fala isso, ó, olhar para cima, aguardar o Senhor, 31, assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Nesse texto, nesse trecho e alguns outros que ele também faz, é só para a gente aprender a discernir sobre o que Jesus está falando, porque senão parece que fica confuso. Uma hora Jesus fala que chegou, outra hora Jesus fala que é para esperar. Não. No primeiro texto eu falei sobre a ingressão, né? Você começar a ser participante. E aqui, nesse trecho aqui, Jesus está falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus se instalando de forma física, tá? Não mais por fé, não. Ele virá para a terra de forma física e se instaurará ali, né? Se instalará em Jerusalém. Então ele reinará na terra mesmo, ele reinará. A Bíblia diz que serão novos céus, nova terra, tudo passará, né? Mas ele reinará nesse lugar. Então Jesus virá dos céus para Jerusalém. Textos em Isaías e em Apocalipse falam que ele combaterá os gentios, ali, aqueles exércitos que estão tentando tomar Jerusalém, e aí ele reinará. Então ele tomará o poder da terra e ali se instalará aquilo que nós vamos chamar de teocracia. Amém até aqui? Ficou claro que esses dois anúncios de Jesus sobre o reino, sobre a ingressão, sobre você começar a fazer parte do plano dele e sobre você, no plano dele, esperando o reinado de Jesus. Amém? Então, nós que entramos no reino de Deus, né, que nascemos do Espírito, nascemos da água e do Espírito, nós entramos no plano de Deus. Então, para nós é chegado o reino de Deus, só que nós estamos aguardando o reinado, né, físico na terra de Jesus. Entenderam isso? Eu coloquei o desenho aqui da cruz, porque é justamente o que Jesus fez. Essa ingressão no reino é como essa cruz aqui, né? Fez uma ponte para aqueles que entram são participantes disso, não vão ficar do lado de fora, né? Textos em Apocalipse, e Paulo também falou bastante sobre aqueles que vão ficar de fora do reino de Deus, né? Aqueles que não vão ser participantes, né? Aqueles que não receberam a palavra do Evangelho, né? Então esses vão ficar de fora daquilo que o Senhor preparou, vão ficar de fora do reinado de Jesus. Então isso é muito ruim mesmo, isso é muito mal. Beleza? Vamos para o próximo? Teocracia, Jesus nosso Rei. Eu pego essas imagens aqui só para ilustrar, tá? Elas são meramente ilustrativas, dá para ver, né? Eu gosto dessas imagens assim, até as imagens mais antigas, né? Tipo as aqui das catedrais, né? Eu gosto bastante. Então, o que é teocracia, né? Eu fiz ali primeiro um conceito, né? O que é teocracia? Teocracia é o governo de Deus, as ordens, leis, controle total de uma nação, reino, território, nas mãos de um Deus, tá? No nosso caso, do Senhor. Então, Jesus ele vai instaurar uma teocracia, né? Tá? No final dos tempos, Jesus vai instaurar o governo regido pelo Senhor, o governo total, o controle total das nações regido pelo Senhor. Mas onde está esse texto? Vamos para Lucas 1,33, o que diz ali? Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Isso aqui é uma profecia, logo que Jesus nasceu. Se eu não estou enganado, é Simeão que liberou essa profecia. Segundo texto, Apocalipse 11,15, diz assim que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram. Lembra que eu falei das nações se aglomerando lá em volta? Vai ter uma guerra, né? Alguns acreditam que a guerra vai ser antes, depois. Então, a guerra vai existir. Ali está escrito e isso daí eu não contesto. Então,
o aglomero das pessoas ali, né, em volta de Jerusalém. E o que aconteceu? Ouvi do céu que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor, e desceu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, todas as leis a lei do americano, a lei do brasileiro, a lei do que mais se pode citar aí de nação, todas as leis de todas as tribos, de todos os povos, todos essas nações, elas se prostrarão ao Senhor. Então, quem vai reger, quem vai ter o controle total da terra será o Senhor naquele dia, no dia em que ele voltar, né? Na sétima trombeta, ele descerá para reinar sobre nós. Entende? Então, se instalará uma teocracia, se instalará o governo de Deus absoluto sobre toda a terra. E aí estarão com ele participantes, aqueles que estão com ele já ingressos no reino de Deus. Amém? Eu acho interessante ele falar porque Jesus falou bastante daquilo que não era o reino de Deus. Jesus falou muito sobre, olha, isso não é o reino de Deus, aquilo não é o reino de Deus. Então, para quê? Para desmistificar muita coisa e também para trazer o que de fato é o reino de Deus. Então, Jesus, primeiro ele destrói tudo para poder construir alguma coisa, né? É interessante como Jesus trabalha na cultura. Ele sempre faz dessa forma. Destruindo pensamentos, ferindo algumas inteligências para poder construir o pensamento dele, né? Então vamos lá? Lucas 18, 17. E ninguém me corrigiu, cara. Ninguém me corrigiu. Lucas 18, 17. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu aqui? Existiam meninos, crianças, né, que tentavam participar daquilo que Jesus estava fazendo. Quando Jesus estava pregando com os discípulos em carne, né, vamos dizer assim, na primeira vinda de Jesus, quando ele começou a anunciar e os discípulos começaram a caminhar com ele, algumas crianças tentavam chegar junto e participar daquilo. E aí alguns discípulos seguravam: não, olha, não vão participar, vocês, né, são meninos demais. Jesus ele aproveitou esses acontecimentos para dar alguns ensinos. Jesus sempre aproveitava acontecimentos. Então, nesse caso, ele aproveitou esse acontecimento para dar esse ensino. Quando ele viu os discípulos segurando as crianças, Lucas 18, 17, que diz aqui, que ele falou: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele, né? Olha que interessante isso aqui. Deixa eu colocar na Bíblia aqui que eu não coloquei. Lucas 18, 17. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Olha que interessante. Aquele que não receber como menino. Como assim como menino, Jesus? Como assim como menino? O que nós podemos trair de menino ou criança, né? Receber o reino de Deus como, né? Que aqui uma criança queria receber o reino de Deus. Mas como assim? Como se recebe o reino de Deus com uma criança? Gente, qual que é a base de uma criança, né? Quando você passa algum ensino para ela, quando você passa uma ideia para uma criança, você já parou para analisar que a criança, desde que o pai não fale que não existe Papai Noel para ela, vai existir Papai Noel pro resto da vida dela. Desde que o pai não ensina que não existe Coelhinho da Páscoa, para a criança vai existir Coelhinho da Páscoa para sempre, até que ela cresça e ela comece a aprender isso, né? Então, a criança, aquilo que você jogar para ela, aquilo que você ensinar para ela, ela vai acreditar e fielmente, sem muito questionar, porque o coração dela é puro, o coração dela é sensível para crer naquilo. Ainda não tem conhecimento do que, entre aspas, é possível ou não é possível, entende? Então, a criança, primeiro ponto de uma criança aqui, né? Então, a criança, ela recebe a verdade de Jesus, tirando para o conceito ali, ela recebe aquilo e para ela é verdade e ponto final, né? E outra coisa que a criança tem, ela é muito espontânea em quem ela é, né? Se você parar para analisar uma criança, a criança, ela é criança e ela não está se preocupando com o que vão pensar dela, né? Ela não está se preocupando
se o comportamento dela está chamando a atenção ou não está. Ela não está se preocupando se a roupa dela está combinando, se o pai não falar, entendeu? Então, existe. Você vai falar, meu filho é assim, não, mas tá. Mano, você deve ter ensinado ele alguma coisa assim. Então, no fundo, a criança, ela não se importa com essas coisas. Ela quer ser criança, ela quer ser ela. Então, a criança é essa. Então, quando Jesus fala assim, olha, se vocês não receberem o reino de Deus como menino, como criança, de forma pura, de forma genuína, de forma sincera, né? Então, vocês não podem entrar no reino de Deus, né? Então, aqui Jesus faz as duas coisas. Se você não receber o reino de Deus como criança, você não pode entrar no reino de Deus. Beleza? Ficou claro essa parte aqui? Então, ele deixa claro, não entrará nele. A criança, outra coisa que a criança ela é humilde, ela é simples, né? Então, quando eu coloco aqui que o reino de Deus não pode ser comprado, você não vai conseguir pagar por ele, você não vai conseguir usar de artimanhas. Uma das coisas que nós brasileiros temos de ruim, eu falo no conceito geral, não quero me incluir nisso, é óbvio, e nem incluir você, mas de uma maneira geral, o brasileiro ele é muito acostumado a dar o jeitinho brasileiro, né? E no evangelho é capaz que a gente comece a pensar assim, devido ao jeitinho brasileiro, não, eu tenho um jeito para fazer aqui que vai dar certo no finalzinho, vou conseguir entrar, participar daquilo que Jesus tem. Então não tem como, você não consegue comprar, você precisa ser como menino, você precisa ser simples, você precisa ser manso, você precisa ser puro, você precisa ser genuíno e você precisa crer de coração sem esperar nenhum benefício próprio além da vontade do Senhor. Amém. Vamos para o próximo trecho aqui. Outra coisa, o reino de Deus não vem com aparência visível. Olha que interessante isso aqui. O reino de Deus não vem com aparência visível. Eu estou repetindo isso. Nós vamos ver aqui em Lucas 17, do 20 ao 21. Vamos lá? Lucas 17, do 20 ao 21. 20 ao 21, 21, 21. Lucas 17, do 20 ao 21. Alguém está escrevendo alguma coisa? Estamos Jet. Abraço. Teocracia que Deus tentou com Israel antes de Saul vai ser realizada conosco, é isso? E não é. A vontade de Deus sempre foi reinar, né, David? A vontade de Deus sempre foi ser rei. E quando, na verdade, o povo pediu o reino de Saul, quando o povo falou assim, nós queremos um rei, aquilo ali entenda-se como um impeachment do Senhor. Entenda-se como se o povo estivesse para Deus abdicado do reinado dele e eles queriam um homem. Porque quando Deus levou o povo para o deserto, quem dava direções da terra, né, que Deus tinha separado e das vontades do Senhor, era o Senhor. Então, Moisés era apenas um mediador, né? A gente sabe que, no fundo, essa não era a vontade do Senhor, ter um mediador a não ser Jesus. Mas a gente vê que quem dava as direções para o povo era Deus. Então, já existia ali um princípio de teocracia, né? E aí, quando o povo chega, tem os juízes e tal, chega a pedir um rei, eles estavam olhando para as outras nações. Então, eles queriam aquilo que as outras nações tinham, um rei, um homem que pudesse dar as regras, né, ditar as regras. Então, quando eles fizeram isso, eles estavam deixando o Senhor de lado. Não, nós queremos ouvir um homem, nós queremos ser reinado por um homem, né? Nós queremos as regras de um homem. Então, nós não queremos as suas regras. É como se eles estivessem falando isso. Beleza? Vamos prosseguir? Onde que nós paramos? Lucas 17, do 20 ao 21. O reino não vem com aparência visível. Vocês estão acompanhando aqui? Vamos passar para a Bíblia? Bíblia. Lucas 17, do 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência visível ou exterior, né? Nem dirão, 21, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha que interessante que Jesus fala aqui. Ele fala assim, a primeira pergunta era sobre quando havia de vir, né? E Jesus falou assim, olha, como se Jesus estivesse falando assim, olha, o ingresso
Imagina um ingresso não, né? Você pode pensar um ingresso de show, sei lá do que. É como se eu estivesse falando assim, ó, o ingresso para o reino está aqui já começou a ser distribuído, né? Já começou a ser anunciado, está entre vós. E ele falava assim, olha, e ele não vem com aparência visível. Porque qual que era o erro dos fariseus? Eles procuravam mais, partindo do exterior para o interior. Então eles procuravam sempre demonstrar alguma coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é visível. Nós temos muito cuidado, tomar muito cuidado de partir daquilo que é visível, né? Sempre tem que partir daquilo que é por fé, invisível. A Bíblia diz que a fé, em Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem, né? E das coisas que não se esperam. Então, é do invisível para o visível, né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado de achar que reino de Deus é... Quer falar alguma coisa, né? Ela apareceu aqui. Nós temos que tomar cuidado de achar que o reino de Deus ele parte de coisas visíveis, né? Eu vejo muita gente, agora deu uma diminuída, né? Mas via muito na internet, a gente tem essa ideia de, olha só, isso é reino de Deus, aquilo é reino de Deus. Você vê pessoas dando comida para morador em condição de rua e já tira foto, olha, isso é reino de Deus. Aí você vê pessoas, agora, acho que foi hoje ou ontem, eu vi uma postagem do pessoal, acho que foi hoje de manhã. Evangélicos oram durante a epidemia na rua, entendeu? Isso é reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é visível e dizer assim, olha, isso é reino de Deus. Porque lá atrás Jesus estava falando, olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, entendeu? O reino de Deus não vem com aparência visível. Então primeiro ponto aqui, né? Primeiro ponto não, a gente já está no 20º, sei lá quantos pontos. Então, um ponto aqui, o reino de Deus não vem com aparência visível. Vamos guardar isso aqui, tá? Vamos para partir do ponto que a fé, ela é do invisível para o visível. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou, está entre vós, ou dentro de vós, né, em outras versões. Então, parte de dentro, é um trabalhar que começa no coração, que começa no caráter, que começa nas mudanças de comportamento, para depois surgirem obras, amém? Então não começa pelas obras. A gente sempre tem a ideia que o reino de Deus começa pelas obras. Tá? Lucas 18, do 18 ao 26, vamos lá? Vamos para a Bíblia. Lucas 18, do 18 ao 26, vamos lá. Sem preguiça, sem preguiça. Lucas 18, do 18 ao 26. Essa aqui é um texto que eu gosto bastante, que é do jovem rico, né? Logo depois que Jesus faz o ensino sobre você receber o reino de Deus como menino, chega um cara e indaga Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha que interessante aqui. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde, né? Diz, por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, furtarás. Interessante que Jesus pergunta se ele sabe, né? Primeiro, você sabe? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Daí ele respondeu, olha aqui, que cara, esse aqui seria o top das galáxias. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, desde novinho ele já vem aprendendo essas coisas. 22. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda falta uma coisinha, né? Jesus falou, olha, falta uma coisa aqui. O que é? Aí, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai ler aqui, porque, então para todo mundo isso aqui, não. Jesus estava dando uma direção específica para aquele cara ali. Você vai entender isso lendo aqui, olha só. Jesus fala assim, ainda falta uma coisa para você. Essa aqui é a vontade do Senhor para ele. Vende tudo que você tem, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. E aí vem e depois segue-me. Olha que interessante aqui. A direção do Senhor para ele. Jesus está falando assim, olha, tudo bem, você sabe os ensinos, você tem o conhecimento da Torá, beleza. Agora faz o seguinte, da tua riqueza, Jesus pegou na ferida não cicatrizada dele, vamos dizer assim, no podre dele ali.
das tuas riquezas. Jesus teve, acredito aqui que Jesus teve uma palavra ali de sabedoria, né? Algo de conhecimento, e deu uma palavra de sabedoria para ele. Teve uma palavra de conhecimento e deu uma palavra de sabedoria para ele. Quer dizer, eu sei onde está a tua ferida, eu sei onde está aquilo que você precisa mudar. Jesus fala assim, olha, falta uma coisa. Vende tudo o que você tem agora e reparte aos pobres e terá um tesouro no céu, né? E aí depois Jesus fala assim, ó, vem e me segue. Esse camarada aqui, no versículo 23, a gente vai ver que ele, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficou triste, disse assim, ó, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, Jesus pegou na ferida do cara. Esse camarada aqui, olha aqui, esse camarada aqui era para ser, quem sabe aqui, o 13º discípulo, ou então o substituto de Judas, né? Não sei, porque Jesus falou para ele seguir exatamente com aquilo que ele tinha dito para os outros discípulos. Jesus falou assim, olha, vende aquilo que você tem e me segue, né? Vende o que você tem e me segue. Só que Jesus pegou na ferida do camarada, né? Então, existe um outro texto aqui em que Jesus começa a ensinar a respeito de ter dois senhores, que é Mateus 6, né? Jesus começa a ensinar a respeito de ter dois senhores. Olha, você não pode servir dois senhores. Ou é continuação aqui, vamos ver aqui. Não, é na Mateus 6 mesmo. Por quê? Porque essa aqui era a ferida desse camarada. Entendeu? Jesus deu uma palavra para ele de seguir, para ele deixar aquilo que era senhor dele. Então, no texto aqui que a gente está lendo, o que eu coloquei aqui, é que você não pode ter um outro rei. Esse camarada aqui, ele não estava disposto a obedecer à vontade do Senhor. Aquilo que é Shema, né? A palavra que a gente tem para o nosso ministério aqui, que é Shema, a palavra ouve, quando Deus diz assim, Shema Israel, que é Deuteronômio 6, Shema Israel, Deus está falando assim, ouve e obedece Israel, quer dizer, ouve e age em cima daquilo que você ouviu. Então, esse aqui seria uma palavra para esse camarada. Esse camarada não estava preparado para ouvir a direção do Senhor e atender ela. Por quê? Porque o amor dele estava nas riquezas, porque o amor estava no dinheiro dele. Então, quando Deus falou para ele vender o dinheiro dele, ele abriu mão disso, ele deixou. E o Senhor não falou só para ele abrir mão do dinheiro dele, o Senhor falou assim, olha, se abre mão do teu tesouro, você tem um tesouro no céu. E outra coisa, vem e me segue. Então, além de ele receber um tesouro no céu, um tesouro separado nas regiões celestiais, Jesus ainda falou para ele, olha, vem e me segue. E ele recusou. Então, assim como ele, pode existir muitos de nós nesses dias que recusam o chamado do Senhor. Talvez não por dinheiro, mas por outras coisas, porque você ama a sua vida, porque você ama aquilo que você tem, que você ama a forma como você conduz as coisas. Então, a gente tem que extrair desse princípio uma ideia, que é, não posso servir a outro rei. Se eu sirvo a outro rei, se eu tenho um outro senhor, que seja a riqueza, que seja qualquer outra coisa, significa que eu não estou debaixo do reinado do Senhor. Significa que eu não estou participando do reino de Deus. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Pastor Vanderlei, seja bem-vindo, Pastor Vanderlei. Ilustríssimo Pastor Vanderlei. Comercial do CS online na Bíblia. Vamos continuar então? Reino de Deus não é sinônimo de clubismo também. Uma outra coisa que eu quero falar aqui. Vamos abrir comigo em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Aqui. Romanos 14, 17. Vamos lá. Cadê Romanos? Aqui. Romanos 14, 17. Outro entendimento que se tem do reino de Deus errado é de que o reino de Deus é um grupo de pessoas que comem e bebem junto e dão risada e vestem uma mesma camisa e tem uma placa, né? Isso não é um sinônimo de reino de Deus. Nós vamos ver aqui. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus, ele não é comida e ele não é bebida. Então a gente tem assim, não, é comunhão, né? Muitas ideias, não, é comunhão. Então, vira num ciclo, se a gente for bater isso como princípio, existe comunhão entre aqueles que são do reino de Deus? Existe. Existe comida entre aqueles que são do reino de Deus? Existe. Existe bebida entre aqueles que são do reino de Deus? Refrigerante, suco, água? Existe.
Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus, os pilares do reino de Deus são três coisas: justiça, paz e a alegria do Espírito Santo nesse contexto. No Espírito Santo. Essa palavra aqui no final, Romanos 14:17, no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça. O que é justiça? Justiça é tudo aquilo que o Senhor pagou por você. É tudo que Jesus fez na cruz, na consumação. A Bíblia diz que Ele nos fez livre para servir o Senhor. Ele nos tirou do jugo do pecado. Ele nos trouxe a cura. Ele nos trouxe saúde. Ele nos trouxe libertação. Então todas essas coisas, quando eu ministro elas ou quando eu tenho a realidade delas, esse é um espaço de justiça. Então o reino de Deus, ele vem com justiça, tá? Outra coisa, a paz, né? Todas essas coisas aqui, no final, é no Espírito Santo, tá? A paz no Espírito Santo é quando eu tenho no meu coração a calma e o aguardo de que Deus está no controle das situações e que eu sei que Deus está conduzindo as situações. A paz é quando você fala assim, não, a palavra do Senhor sobressai tudo isso. A palavra do Senhor equivale... Imagina, nos últimos dias, vivendo caos e tal, nós podemos olhar para essas coisas e falar assim, Deus abandonou a gente. Não, mas o que vale é a palavra do Senhor, e a palavra me traz paz, porque me faz esperar, me faz aguardar. E isso é nos nossos dias também. Situações que acontecem quando eu tenho a paz no Espírito Santo, o que é? Eu olho para a situação e falo, não, o Senhor é soberano. Entenderam? Então, e a alegria no Espírito Santo também. O que é alegria no Espírito Santo? A alegria no Espírito Santo, todas essas coisas são diferentes da terra. A justiça da terra é diferente, a paz da terra é diferente e a alegria da terra é diferente. A alegria que nós estamos acostumados, ela é em volta do nosso eu. Ou seja, se me beneficia, eu estou alegre, né? A partir do momento que me contraria, eu não gosto. A alegria no Espírito Santo, não. A alegria no Espírito Santo, ela é condizente com você ser feliz com tudo aquilo que o Senhor preparou para você, com tudo aquilo que Deus fez para você, com tudo aquilo que envolve a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a tua alegria. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que a alegria do Senhor é a minha força. Então, ou seja, quando eu alegro o Senhor, isso me traz vigor, isso me traz força. Bora continuar então, gente. Aqui vai assustar um pouco aí, gente. Democracia nos acostumou mal. Parece um pouco até polêmico eu falar isso. Quem aqui é a favor da democracia vai falar, ah, meu Deus, então você é o quê? Ditador? Você gosta? Não. Eu não sou a favor da ditadura, não sou a favor de nada disso. Eu estou bem fora. Mas por que eu estou falando que a democracia nos acostumou mal? Eu estou falando que a democracia nos acostumou mal porque a gente se acostumou ao quê? Ao povo votando, à vontade do povo. A gente até criou aquela fala. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira, não é isso, né? Então eu quero trazer para o âmbito espiritual aqui, cara. Não quero falar, não sou a favor de ditadura nem nada do tipo, mas eu quero trazer para o âmbito aqui espiritual. A democracia, ela nos acostumou mal quando se trata ao reino de Deus. Nós queremos opinar muito naquilo que Deus está fazendo, nós queremos dar ideia até para Deus, né? A gente quer ensinar a Deus. E da onde vem isso, né? Eu coloquei a foto desse camarada aqui, ele é o Levron, deixa eu só ver o nome dele aqui. Lavey o nome dele, esse acho que é assim que fala, Lavey. Se escreve assim, ó. Acho que é Lavey. Esse camarada aqui, ele é o fundador de um dos satanismos, né? Ele fundou um tipo de satanismo que ele diz respeito a exatamente à vontade do homem soberano. A gente acha que assim, quando ele fala, satanismo, sabe o que ele acredita? Ele acredita que a vontade do ser humano, ela precisa ser soberana. Esse camarada aqui, ele fundou essa ideia, essa seita, de que Satanás é uma figura ilustrativa do teu eu. Satanás é uma figura ilustrativa das tuas vontades. Então, o que ele prega? Ele prega assim que a sua vontade precisa ser soberana. Você precisa correr atrás do seu sonho. Você precisa correr atrás das suas vontades. Então, eu coloquei ele aqui como um exemplo do que a democracia nos acostumou mal. Nós estamos o tempo inteiro, por natureza, por causa do pecado, já estamos
lutando contra o espírito. A nossa alma, ela sempre vai lutar, né? Eu coloquei dois trechos aqui, e está escrito assim: nossa alma odeia aceitar o fato de que Deus é Deus e a vontade dele é soberana. Então, Tiago 4, do 13 ao 17, nós vamos ler aqui. Vamos acompanhar. Você vai entender que toda vontade contrária do Senhor, ela é maligna, ela é satânica mesmo. Vamos lá, Tiago 4, do 13 ao 17. Vamos comigo, por gentileza. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês. Aí. Do 13 ao 17. Diz assim, ó: e agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha aqui, isso aqui é plano de vida, né? Propósito pro ano. Digo-vos que vocês não sabem o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. Em lugar devem dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vocês se gloriam em vossas presunções. Olha que interessante, que presunções são suas vontades, né? Suas ideias. Vocês se gloriam nas suas ideias, nas suas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Olha que interessante, ela é maligna. O Tiago aqui ensina que a glória, a presunção, os desejos da alma, né, ela é maligna. E nós podemos ver isso até trazendo para o nosso tempo aqui uma seita como essa, de satanismo, né, que é a vontade do homem sendo elevada. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. O que é fazer o bem, né? Se você pegar o contexto aqui. Fazer o bem é ouvir a vontade do Senhor, é colocar a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Isso é fazer o bem. Beleza? Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar. O segundo exemplo que eu queria dar está em Gálatas. Vamos lá comigo? Gálatas 5, 16 e 17. Vamos lá. Diz assim que o Espírito foi dado por Jesus para que venhamos atender à vontade de Deus. Gálatas 5, 16 e 17. Olha o que diz aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça ou combate ou milita, aqui ó, em algumas versões, diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem uns aos outros para que não façam o que querem. Olha a instrução aqui de Paulo à igreja da Galácia, né, aos Gálatas. Digo, porém, andem no Espírito, ou seja, busquem a vontade do Senhor, busquem ouvir a voz do Senhor, busquem se encaixar naquilo que é a palavra, naquilo que é plano dele, e não cumprirão as concupiscências da carne. Ou seja, quer se opor àquilo que é a vontade satânica do Senhor, maligna, aquilo que não vem do Senhor, perdão, quer se opor a isso, ande no Espírito. E Paulo fala aqui que a carne cobiça, ela combate o espírito. Então, toda vez que eu me levanto a minha vida em planejamento, para buscar a minha vontade acima de todas as coisas, eu estou indo contra o Espírito do Senhor. Eu estou indo contra a vontade do Senhor. Beleza? Ficou claro isso? Parece que não ficou muito claro a questão da democracia nos acostumou mal. Então, só para eu explicar novamente aqui. A democracia nos acostumou mal porque, tirando agora a questão política, nós nos acostumamos a opinar em tudo, nós nos acostumamos a votar em tudo, nós nos acostumamos a ditar as regras, embora isso não seja uma verdade no nosso Brasil, nós nos acostumamos a falar, né? E quando se trata do Senhor, da teocracia, da vontade do Senhor, nós queremos agir dessa mesma forma com o Senhor. Então a gente quer dar ideia para Deus, a gente que não, minha vida vai ser dessa forma. E o que vocês acham? Todo mundo, não. Eu vou viver dessa forma. Ninguém analisa, é difícil, poucas pessoas analisam a forma de viver da palavra. Então elas olham muito, como é para viver? Então olha outro, mas todo mundo faz assim. Então essa ideia só, no sentido de nos acostumar mal, faz a gente olhar para o todo e falar e ditar uma regra como se fosse a vontade do Senhor, mas quando não é. Então a gente cai no engano quando a gente olha assim, não, qual que é a vontade do Senhor? É que todo mundo está fazendo. Não, nem sempre. Então pode se ocorrer um equívoco grande aí quando você olha para todos e fala assim, não, essa é a vontade do Senhor. Não, vamos para a palavra, vamos para a vontade dele, de fato. Amém? Amém? E a última consideração aqui, a vida passa rápido e precisa ser investida melhor.
Tiago 4,14, nós lemos ali, né? Até passamos por ele, vamos voltar lá? Tiago 4,14, a gente passou por esse texto aqui. Tiago 4,14, deixa eu abrir a Bíblia para vocês. O que diz aqui? Digo-vos, não sabem o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós, agora aqui, nós somos seres eternos, tá? Mas a nossa carne, essa vida aqui na Terra, ela é passageira, ela vai rápido. Esse período que nós estamos até a vinda do Senhor, ele vai muito rápido. Se você for parar para analisar, hoje você que nasceu em 90 ou um pouco antes, que passou muito rápido, passa muito rápido. E quem nasceu mais para trás, então, lembra de coisas da infância ainda. Por quê? Porque a vida ela é curta, ela passa rápido, ela é um vaporzinho que passa. Mediante a eternidade, ela é um vapor que passa. Então você precisa investir a sua vida de forma justa, de forma certa, da forma correta. E a melhor forma para você investir na sua vida é na presença do Senhor, é diante do Senhor, é depositando, é entrando no reino e permanecendo nesse lugar e anunciando o reino de Deus, assim como Jesus chamou. Amém?